Meu nome é Ângela Martins, tenho 54 anos. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos, quando a minha mãe e meus pais se separaram. E aquilo ali me deu muita tristeza. Só que dentro de mim, eu não aceitava essa separação dos meus pais. Eu queria que eles ficassem juntos, mesmo tendo as brigas. Porque havia um amor muito grande em relação ao meu pai. Eu não conseguia ver ele separado da minha mãe. Se passaram mais ou menos 2 anos, minha mãe teve um novo relacionamento, onde entrou uma outra pessoa na nossa vida. Eu tinha mágoa da minha mãe por ter arrumado uma outra pessoa, né, um outro casamento, e eu tinha mágoa do meu padrasto porque ele queria fazer o papel de pai e eu não aceitava. Então tudo que ele vinha falar para me ajudar, que hoje eu sei que era para ajudar, eu via como maldade, eu via como se ele tivesse colocando um papel de pai que eu não aceitava. Então a gente se discutia muito dentro de casa, tanto que nós ficamos 10 anos dentro de casa sem eu falar com ele. Foi uma decisão que eu coloquei de não querer mais me aproximar dele. Só que isso era ruim para mim, porque eu sofria com isso. Esse período minha mãe conheceu a Igreja Universal e foram se passando mais ou menos uns 5, 6 anos com a minha mãe frequentando a igreja e eu sem aceitar. Porque nessa época eu já trabalhava em empresas, já tinha mais ou menos a minha vida andada e eu comecei a assistir muitos documentários na televisão sobre a igreja, falando que a igreja era isso, que a igreja era aquilo, que a igreja fazia lavagem cerebral. E eu chegava em casa, descontava em quem? Na minha mãe, porque eu já tinha uma dificuldade com ela de convivência. E a mais ela indo numa igreja que todo mundo falava que não era boa, então aquilo ali eu fui me absorvendo mais ainda de todas aquelas informações que a televisão passava, que os jornais passavam para mim, as empresas, os amigos que eu tinha falavam. Muitas vezes eu tinha até vergonha de falar que a minha mãe era da igreja, porque eu já sabia que as pessoas iam me criticar ou falar alguma coisa que eu não ia gostar. Então eu chegava em casa, falava para minha mãe: mãe, sai dessa igreja. Mãe, você não está vendo que fizeram uma lavagem cerebral? Nesse intervalo, desencadeou uma alergia muito forte, chamada bronquite. E era muito forte. Tinha momentos que eu tomava tanto medicamento que meu coração palpitava tanto que, por causa dessas medicações que eu tomava, que quando eu ia para o hospital, às pressas, o médico falava assim para mim assim: não, mas eu não posso nem te dar mais nenhum medicamento. E um dia eu cheguei assim na minha mãe, né? Falei: mãe, dá para você orar por mim? E minha mãe fez uma oração por mim e eu fiquei aliviada. Dormi, fiquei bem. Só que as crises foram aumentando. Aí um dia eu falei para minha mãe: mãe, faz de novo uma oração por mim. Minha mãe: não vou fazer mais. Você tem que tomar uma decisão. Eu falei: mas eu não quero tomar essa decisão, eu não quero ir para a sua igreja. Eu quero ficar boa, mas eu não quero ir para a sua igreja. Aí a minha mãe falou assim: mas não tem outro jeito. Aí numa dessas noites que deu essa crise, foi tão forte, que naquela noite eu senti que eu ia morrer. Naquela noite. Porque tampou de uma tal forma a minha respiração que eu não conseguia respirar. E eu, mesmo leiga, sem entender, sem saber, sem conhecer, eu fiz uma oração, né? Eu falei: Deus, se o Senhor me ajudar ou eu passar essa noite, amanhã eu vou nessa igreja. Eu vou lá. Eu dormi. Depois dessa oração eu dormi tranquilamente e no outro dia eu cumpri, né, a promessa que eu fiz. Eu entrei na igreja nesse propósito de ser curada, né? Esse era o meu foco. E ali eu fiquei lutando dentro da igreja para me curar. Quando eu percebi que eu já estava, acho que coisa de uns 6 meses mais ou menos na igreja, que já não estava tendo mais crises, aí eu tomei uma decisão de entender, né? Que eu estava indo na igreja, mas eu estava indo no propósito de cura. Mas depois veio a intenção de entender o que era a igreja, o que
eu estava fazendo ali na igreja? E comecei a frequentar mais vezes, comecei a frequentar as reuniões, comecei a buscar dentro da palavra de Deus o que era importante. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber que eu precisava do Espírito Santo. Porque era o Espírito Santo que pregava na igreja, que o pastor pregava sempre. Eu queria saber, mas para que serve o Espírito Santo? Aí eu entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir permanecer. Aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a entrar nos grupos da igreja, comecei a me entrosar dentro da igreja, dei o perdão, né, que era o principal que eu precisava, que era perdoar minha mãe, perdoar meu padrasto, me perdoar, né, aceitar tudo o que aconteceu comigo. E quando foi tendo esse concerto na igreja, eu fui curada. De um dia para o outro, assim, eu me senti bem, as crises foram passando, cada dia era mais longo, né, o tempo de dar aquelas crises. Quando eu fui ver, não estava tendo mais crises. Até que um dia, Deus me deu esse privilégio, né, que eu chamo de um privilégio, de ter o Espírito Santo. Para mim, foi uma da melhor decisão da minha vida, foi quando eu abri a minha mente, deixei o Espírito Santo mostrar para mim que esse é o caminho e que não tem outro. Então, hoje eu sou casada, tenho a minha filha, tenho minha profissão, né? Cada dia mais o Espírito Santo vai nos iluminando, né? Vai mostrando qual o caminho que você tem que tomar. Se não fosse a Igreja Universal, eu não ia saber que o Espírito Santo é tão importante, que ele é tudo na nossa vida.